Nomeado para comandar o Ministério da Fazenda, Fernando Haddad afirmou em entrevista recente à Globo News que o principal estímulo ao crescimento da economia não viria da expansão fiscal, dos gastos e investimentos do Estado, mas da política monetária, isso é, da redução da taxa básica de juros, embora essa seja uma decisão do Banco Central, tornado independente durante o governo Bolsonaro. Como interpretar, em termos de política econômica, essa afirmação do futuro ministro? Seria uma aposta que a recuperação dos investimentos, atualmente muito baixos, não ocorrerá principalmente através do Estado, mas do capital privado, a partir do barateamento do crédito e da expansão do consumo? Com a palavra, Juliane Furno. Bom, eu sou de uma escola de economia que, para interpretar o funcionamento do capitalismo, usa em boa medida Marx, obviamente, o solo teórico, mas quando se pensa uma economia monetária da produção, se pensa no Keynes. Veja, partindo do Keynes, eu faço coro a essa hipótese, quando uma economia está estável, né, o ciclo econômico está operando na normalidade, a política monetária e a taxa de juros têm um papel muito importante. Né, o papel da estabilidade, da previsibilidade para os agentes econômicos, de quanto vai estar o custo do crédito. Mas em períodos de crise, que é o período que a gente vive, né, uma crise em que pode haver recessão no ano de 2023, já se aventa essa possibilidade, a gente está em desaceleração econômica, não importa onde vai estar a taxa de juros, ou seja, se vai ter uma política monetária mais expansionista, um pouco mais restritiva. Embora possa ajudar, né, obviamente, uma política monetária mais expansiva. O que é determinante, ou a única saída para uma economia nessa situação que carece de demanda, que tem um comportamento errático, que os setores ainda não voltaram à pujança da produção, volume de produção e de serviços, é a política fiscal. A gente tem capacidade ociosa, não tem problema de financiamento, fora o problema político administrativo. Ontem a PEC já deu conta disso, em grande medida a proposta, né, o que o STF, na figura do Gilmar Mendes, selou ali, também abre um espaço fiscal. Tem que ter pelo menos 1%, 2% de déficit, isso cabe nas contas públicas com previsibilidade de estabilização da relação dívida-PIB. Se não for o Estado investir nesse período via política fiscal, não vai ter nem consumo, porque não adianta onde está o crédito ao consumidor. Ninguém vai tomar crédito para consumir se não existe, né, estímulo sustentado, geração de emprego, uma política pública consolidada de transferência de renda. O empresário não vai investir, a taxa de juros pode estar negativa se não houver expectativa de demanda, e isso é ditado pela capacidade, inclusive previsibilidade de pujança do mercado interno. E outra, os agentes econômicos, o tipo de cálculo que eles fazem não é só a taxa de juros em relação ao retorno marginal do capital. Tem também o BNDES, que vai cumprir um papel importante no próximo período. Tem outras fontes de estímulo ao investimento público que estimulam e fazem o investimento privado ir de arranque, que é, em última instância, a determinação mais fundamental da política fiscal. Pode ser que em outro momento, 20 segundos, que tem que combinar com os custos, né? Vamos lembrar que o Tesouro Nacional e o Banco Central não operam mais na mesma sinergia da Fazenda. Então, deixar que o principal motor da atividade econômica seja a política monetária estimulada, e o Campos Neto é o presidente do Banco Central, e para essa galera estabilidade de preços é a coisa mais importante, eu acho muito arriscado. Com a palavra, Sérgio Amadeu. Eu quero concordar com a Juliane e quero, assim, eu me lembro bem que os keynesianos têm uma imagem que a taxa de juros é como uma corda, né? Ela serve para puxar, mas não serve para empurrar, né? Você não fica jogando a corda e o bicho vai subindo a ladeira. Não existe isso. Você
Você pode arrebentar a economia botando a taxa de juros altíssima, porque isso tem um impacto muito grande nos contratos e etc. Agora, é aquela história, né? Eu também acho que é política fiscal e política de rendas. Essa que é a questão. Porque precisa agregar nessa... Eu sei que a conjuntura não é fácil, mas é preciso começar a falar da questão distributiva, efetivamente, do país. E uma outra coisa, eu não sou um schumpeteriano, nem um neo-schumpeteriano, mas eu quero dizer o seguinte, ou você muda essa estrutura de produção do nosso país, ou nós vamos ficar muito mal. Vocês estão acompanhando o balanço de pagamentos? Nós já em 2021 ficamos ali, né, com uma situação muito complicada. A nossa situação, nós tivemos um saldo de menos nas contas correntes. Provavelmente o número que eu pesquei aqui é de menos 46 bi, e esse número vem já de longa data. Ele vem oscilando. Significa o seguinte: a gente, para modernizar a economia, crescer a demanda, nós vamos ter que importar muita coisa. Esse número vai ficar mais complicado ainda, vai gerar mais efeitos aqui, maior dependência. Então, é por isso que eu falava, ou a gente coloca a tecnologia, a ciência no centro da nossa preocupação econômica, ou também nós não vamos fazer algo que permita a nossa economia avançar. Então fica de olho na Embraer, fica de olho em quem pode fazer a diferença. Mas não, os caras estão falando de agronegócio, estão falando de lei Candir, de manter, estão falando um monte de pataquada que é boa para o capital financeiro. O capital financeiro, que tem muita força política, eu reconheço. Só que o capital financeiro, nossa, ele leva o país para ser um território de passagem, gente. Essa que é a questão. Então, vamos ver. Será que... E uma última coisinha. Essa coisa de que nós temos que financiar a nossa economia, financiar não, nós temos que apostar no crescimento. Cara, todo mundo sabe disso, crescimento. O problema é como. E com uma elite empresarial que é contra investir. Será que uma boa parte dessa elite empresarial não vai apostar em boicotar os investimentos? Essa é a minha pergunta. Essa é a minha questão também. Se ela apostar, ou o Estado investe, ou já era. Então, fica ligado. Com a palavra, Ana Prestes. Eu vou votar aí com a relatora, com a Juliane Furna, nossa economista. Bom, mas eu quero trazer alguns elementos mais da política, que eu acho que é mais a minha área do que a área econômica. Eu posso estar enganada, mas a avaliação que eu faço é de que ainda há uma grande incógnita de quem vai ser o Haddad na economia e na Fazenda. Existem, assim, algumas apostas, que inclusive eu falei no último programa, quando a gente também estava avaliando essas primeiras indicações, que o Haddad, eu acho que isso é unanimidade entre todos, é muito uma figura do Lula, é muito uma extensão do Lula, e ele é muito indemissível no sentido de que ele é muito, muito próximo ao Lula, e o que o Lula quiser fazer, ele vai... eu tenho quase certeza que ele vai se adequar, digamos assim, até se ele precisar mudar de posição. Então, essa é a impressão que passa. A segunda impressão é de que, obviamente, eu fico pensando que deve ser realmente um dos piores, os mais difíceis ministérios a se assumir num governo, deva ser o da Economia, o Ministério da Fazenda. Ele está sofrendo pressões de todos os lados, uma pressão muito forte. E ele tem falado coisas que são um pouco estranhas ao universo da esquerda. Aí também, Juliane, me corrija, a nossa economista, se eu estiver enganado, mas coisas tipo qualidade, vamos cuidar da qualidade dos gastos, vamos assim, acenando para uma política fiscalista muito, muito esquisita, no momento da história, inclusive mundial, de que até o Biden está apostando no Estado como indutor, de movimentar a economia.
Então, o que a gente tem ouvido muito da boca do Haddad, nas entrevistas que ele tem dado, é parceria público-privada, qualidade de gastos. Na minha opinião, um discurso bem neoliberal, digamos assim, um vocabulário, inclusive, bem para o lado neoliberal. Não sei se isso é um aceno para o mercado, para ter mais paciência com essa chegada dele, mas a impressão que fica é isso, de que há pouco a saber, pouco a se extrair de concreto do Haddad na economia. A gente pode olhar para ele como prefeito, ele se vangloria de ter fechado todas as contas, de não ter expandido gastos. Eu acho que ele vai apostar em uma nova âncora, um novo formato que não seja o teto de gastos. Ele tem falado muito da reforma tributária, ou seja, ele tem falado muitas coisas que soam mais palatáveis, soam mais tranquilas, como gestos, na minha impressão, muito políticas para conseguir entrar nesse governo aí como ministro da Fazenda.